Olá, nós iremos falar do projeto Integrador 2, a entrega final. A proposta era fazer um carrinho que ele tivesse um controle manual, um controle autônomo e também que ele tivesse alguma funcionalidade extra. Bom, como uma metodologia básica, a gente se organizou com um Drive. Então, tinha uma planilha de todas as tarefas, atribuindo elas ao longo do semestre, para a gente ter um controle do que a gente estava fazendo e também dos nossos prazos, né? A gente sempre estabeleceu reuniões semanais, quando era possível, e a primeira coisa que a gente fez foi pesquisar os componentes, dividindo as tarefas, né? A pessoa A vai fazer ali a pesquisa sobre o GPS, a pessoa B sobre o giroscópio, ver o que precisa para montar o carrinho, o que é necessário. E a gente conseguiu evoluir bem no começo, adquirindo bem rápido os componentes principais, né? Ainda não compramos o GPS, outros itens mais para frente do autônomo, mas a gente conseguiu adquirir os componentes básicos ali para pelo menos fazer o controle manual no início, já de imediato. Bom, aí está uma visão geral dos componentes que a gente utilizou. Isso é um gasto aproximado, né? Não foi exatamente o preço. Isso está tabelado, acho que está nas entregas. Mas basicamente é só para ter uma noção geral aí do quanto que a gente gastou no projeto. Alguns dos itens a gente teve que comprar duas vezes. As baterias 9 volts, por exemplo, a gente teve que comprar duas vezes. A ponte H, a gente teve que comprar as baterias porque a gente colocou em curto, né? O GPS a gente teve que comprar um outro GPS também porque teve problema. Então, a placa PCB a gente teve que adquirir duas. A primeira foi de fenolítio e a segunda de fibra de vidro. A gente conseguiu refazer o projeto, mas assim, foi um gasto considerável. A gente considerou aí uns R$ 300 de gasto geral do projeto, né? A gente utilizou o aplicativo Debo, que é um aplicativo muito bom porque ele tem a parte do controle, ele tem várias funcionalidades, né? Mas principalmente a parte do controle analógico, né? Como tá ali. E também ele tem um terminal, onde eu consigo visualizar o que está acontecendo dentro do carrinho, que foi bem importante, principalmente na parte do autônomo, para visualizar o que o carrinho estava fazendo a cada ponto, né? E isso tudo sem ter que conectar um cabo USB e conseguir ver ali pelo Bluetooth mesmo, né? Bom, falando um pouco do primeiro protótipo, foi esse primeiro protótipo que saiu, foi logo no primeiro mês praticamente de projeto. A gente fez basicamente era o ESP, as baterias e a ponte H e os motores. Tinha um Builder, alguns LEDs ali, mas foi o primeiro protótipo que a gente conseguiu fazer ele andar, andou bem. A gente teve alguns problemas que a gente até levou para a professora, que eu vou abordar agora na frente. Bom, aí tá um pouco da foto, aí tá a primeira montagem que a gente fez à direita ali, né? Isso é lá no Green. E depois, acho que no próximo sábado, a gente já se reuniu para fazer realmente a montagem do carrinho, né? Desse primeiro dia já saiu um carrinho andando, saiu funcionando. Ainda com alguns problemas, mas foi o primeiro encontro aí que a gente saiu com um carrinho funcional. Bom, nessa primeira etapa a gente teve algumas dificuldades que a gente levou pro professor, a gente recebeu as dicas também da resolução, né? Foi o que nós fizemos. Mas, basicamente, os motores estavam provocando um ruído, não só os motores, mas também talvez a fragilidade da conexão, provocando um ruído que causava uma queda de tensão da bateria até o ESP, e, por fim, causava uma queda do Bluetooth e atrapalhava bastante a nossa vida. A resolução disso, a gente colocou alguns capacitores em paralelo depois da saída do regulador de tensão, para filtrar o sinal, tirar um pouco do ruído, e isso funcionou perfeitamente. Depois que a gente colocou o capacitor, como indicado, orientado pela professora, a tensão começou a chegar consistente, né? No ESP, 5 volts exatamente. E aí a gente parou de ter esse problema no ESP, e parou também de ter a queda do Bluetooth, né? Outro problema também que estava tendo era a tensão da bateria na ponte H que estava causando a queda do Bluetooth. Como ele foi feito por modulação PWM, a bateria de 9 volts estava alimentando os motores em velocidade máxima com uma tensão acima da tensão nominal dos motores. Isso poderia estar gerando mais ruído também, e isso provoca queda de tensão, pico de corrente, enfim, provoca ruído, né? E ruído nunca é bom no projeto do carrinho. Então, era a questão da ponte H, né? Com a modulação PWM, com a tensão média sendo maior do que a tensão nominal do motor. Então, a gente resolveu isso diminuindo a tensão do motor, exatamente, né? Diminuindo a tensão que a gente passava pelo ESP. Então, a tensão que chegava no motor, a tensão média ali via PWM chegava no motor era menor. Então, foi resolvido esse problema também. A gente conseguiu alcançar um bom resultado após colocar os capacitores em paralelo e também diminuir um pouco a tensão que a gente enviava pelo ESP32. Então, a gente
fez a PCB, depois de ter o controle manual funcionando perfeitamente, a gente decidiu mudar para uma PCB, justamente pelo excesso de fios, para tentar eliminar esse problema do ruído, e também ter mais organização dentro do carrinho, né? Tava complicado, aquela quantidade de fios alta, e ainda sem ter o GPS e o giroscópio junto, então a gente decidiu fazer a troca para a PCB. O projeto foi feito todo no software, a gente planejou, desenhou as trilhas, trilha por trilha, a gente foi verificando com algumas pessoas que tinham mais experiência. Esse foi um dos problemas da nossa falta de experiência com fazer PCB, né? Foi a primeira vez de todo mundo ali da equipe fazendo a PCB. Então, foi uma experiência interessante e legal, né? Agregadora. E a gente conseguiu ter um resultado interessante no final, assim, na primeira experiência, a gente fez 2 PCBs no fim, né? A primeira não deu certo, a gente teve que fazer outra. Então, a gente fez ali o circuito, desenhou ligação por ligação, e foi uma experiência interessante. Bom, falando um pouco das dificuldades que a gente encontrou ali na elaboração da PCB, a pouca experiência eu acho que é normal. Da equipe era a primeira vez com todos mexendo com PCB, então desde a parte de elaborar o projeto até fazer a ligação, quais pinos do ESP pode utilizar ou não pode, isso provoca um pouco de dúvida. A gente vai atrás de pesquisa, depois a gente vê, poxa, esse pino em específico é o único que não dá para usar como comunicação I2C, por exemplo. Então, essas pequenas nuances a gente vai percebendo só posteriormente, né? A gente vai pensando ali em questão geométrica, pô, isso aqui vai caber aqui, a gente vai fazendo aquilo aqui, a gente diminui aqui, e às vezes a gente tem que casar tantas coisas que a falta de experiência ela não te dá essa visão. Você tem que olhar para se esse pino ele pode comunicar I2C. A gente faz uma pesquisa rápida, vê que pode, mas depois a gente vai a fundo e vê que não é tão bem assim, não funciona tão bem. Então, isso foi um problema, até pela questão da limitação de componentes, né? A gente fez a PCB, daí a gente depois percebeu que queremos usar um magnetômetro, não tem mais espaço. E aí? E aí que a gente vai ter que se adaptar do jeito que tá. Então, isso foi um pouco complicado, mas acho que isso agrega bastante também para futuros projetos, né? A gente já sabe que tem que pensar com muita calma as coisas, e também que isso pode ocasionar em problemas no futuro, né? Outros 2 problemas que a gente teve a primeira oxidação. Enfim, a gente está em Joinville, então é complicado. Às vezes o carrinho parava de funcionar porque alguma coisa entrou em curto, ou parou de passar algum sinal entre alguma trilha ali, então tinha que ir lá soldar. E também as trilhas incorretas, né? A gente teve um grande problema, principalmente com uma trilha que estava conectada ao Enable. A gente não sabia que não podia utilizar o Enable, porque a gente descobriu que não pode utilizar o Enable, não pode conectar uma trilha ali. Então, essa trilha que estava conectada ao Enable estava ocasionando uma queda brusca de tensão no ESP. Bom, da parte do modo autônomo, a gente teve alguns problemas com o GPS exclusivamente, pela imprecisão dele. Basicamente a lógica nossa era essa: alinhar com o norte fisicamente, calcular o ângulo azimuth e a distância. Ele girava para o ponto, andava 3 metros no máximo, isso era aproximado, né? A gente fazia ele andar alguns segundinhos mais curtos, segundos, né? 2 segundos, ajustava a rota e repetia os passos até a distância, ele calcular a distância pelo GPS ser menor do que 3 metros. É a lógica correta, a gente viu exemplos de carrinhos prontos, de carrinhos feitos, foi a lógica que a maioria dessas pessoas, desses trabalhos utilizaram, desses projetos utilizaram, mas a imprecisão do GPS foi uma barreira que a gente não conseguiu vencer. Então, não conseguimos dar certo. Nesse vídeo, por exemplo, que está passando de fundo, ele chegava até o meio, ele ajustava corretamente, só que ele passava do meio, ia para o fundo da quadra, ia para o meio da quadra. Depois a gente foi ver o porquê que estava acontecendo isso. A gente começou a printar os pontos do GPS onde ele estava pegando e ele chegava no meio da quadra, por exemplo, só que do nada ele pegava um ponto, depois da mediana, que era o filtro que a gente estava utilizando, que é um filtro relativamente bom, ele pegava um ponto no canto exterior da quadra, por exemplo, é um canto lá na ponta da quadra. Então ele acabava calculando o ângulo de acordo com o ponto da quadra, ele estando no meio da quadra fisicamente, no carrinho, mas ele pegava do GPS do ponto da quadra pro meio. Então ele acabava fazendo um ângulo, girar para o fundo da quadra e andar. E ele falava assim, a distância está 8 metros ainda. Então foi um problema muito grande o GPS, né? O GPS estava muito impreciso. Depois na telemetria a gente visualizou os pontos e ele variava muito ali dentro da quadra. Então, para que funcionasse, a gente mudou um pouco a lógica, né? Bom, a lógica final, então, que a gente fez foi basicamente limitar o número de interações. Então, a gente esperava, isso já era antes, né? A gente esperava ele completar ali o buffer do GPS, né? Que é basicamente um vetor ali de 7 espaços, ele completava esse buffer, e aí ele podia funcionar, ele tinha um dado de GPS confiável, né? A inicialização dele era sempre a partir do primeiro dado de GPS que ele pegava depois de passar da mediana. Então, ele sempre se guiava do início do GPS já, né? Que ele adquiria do ponto da quadra. Então, basicamente, ele alinhava com o centro da quadra, ia pro centro da quadra, né? Andava, só que a gente fez ele andar em interações. Então, basicamente, ele pegava esse primeiro ponto e falava assim, você tá a 18 metros do seu ponto. Então, ele estimulava, a gente fez um cálculo aproximado da velocidade dele, né? Então, a gente chegou em 0.7, 0.6 metros por segundo, a gente foi ajustando isso manualmente. Então, a gente via lá que ele tem que andar 20 segundos para chegar até o meio da quadra. Isso a gente fez no código automaticamente, né? Então, a gente estipulou essa velocidade, então ele virava por cento e andava por 8 segundos. E esse número de interações, ele definia no começo do programa. Ele via, preciso andar 22 metros, então eu tenho que fazer 3 interações, tem que andar por 24 segundos. Então ele ia lá, 8 segundos, parava, 8 segundos, parava, 8 segundos, parava. Se ele decidisse que precisava calcular um pouco mais, por exemplo, se ele tivesse que fazer 4 interações, tem que andar 32 segundos, então ele fazia 4 interações. Então ele ia 1, 2, 3, 4. Isso é uma lógica pior, a gente teve dificuldades com ela também. Nós queríamos a primeira lógica, que era a mais interessante, só que foi a lógica que deu certo, porque isso forçava a parada dele, né? Ele não ficava calculando rota por rota até chegar numa distância menor, que seria o método mais preciso. Esse método ele é menos robusto, mas foi o que funcionou. Ele forçava a parada, né? Pô, você fez a interação, parou, vai parar onde está, né? Ele chegava perto do objetivo, só que não era tão preciso. A gente deu certo algumas vezes, né? Como a dessa do vídeo, mas também deu errado algumas vezes. Mas foi um método que deu certo, a gente chegava perto do ponto e a gente conseguiu realizar isso, né?
Bom, como funcionalidade extra, a gente desistiu da ideia de fazer a rota de o sensor de colisão com ultrassônico e foi fazer o monitoramento em tempo real dos sensores, do GPS e do acelerômetro. Então a gente pode ver aí o dashboard, que é o mapa da UFSC ali, onde ele fica printando os pontos que saem do GPS, e ali a gente tem velocidade, posição e aceleração a partir do acelerômetro. Bom, a gente utilizou de um servidor em Python, então utilizando o Django para fazer o servidor. Ele monitora em tempo real, esse dashboard ele vai atualizando em tempo real, a gente pode ver aí, como eu expliquei, a posição, velocidade e aceleração. Nesse caso eu estou dirigindo ele manualmente, então a gente conseguiu utilizar a mesma antena ali do ESP para comunicar nos dois protocolos, Bluetooth e manual, deu certo. Então a gente pode ver ele funcionando bem, ele vai atualizando os pontos a partir da forma como eu vou andando, né, para frente. A variável posição, nesse caso, ela está zerada por um erro ali de integração. A gente fez um método numérico, então a gente integra a aceleração, integra a velocidade, integra para ter posição, né? Então, ou escala para 300, nesse caso foi um erro ali de programa, ele não estava crescendo, mas a gente não conseguiu realmente fazer corretamente essa integração, né, para ter um resultado perfeito ali do deslocamento. A nossa ideia futuramente era, por exemplo, utilizar o GPS, né, a distância ali de um ponto para o outro do GPS para pegar o deslocamento, para ser algo um pouco mais preciso. Pode observar que também, de vez em quando, o sensor ele recomeça e vai lá para o começo da quadra, porque, como eu comentei, ele utiliza a mesma antena do Bluetooth e do Wi-Fi, e isso pode gerar algumas quedas de vez em quando. E no momento desse código, o ponto principal o ponto inicial do carrinho, quando eu ligo ele, estava lá no começo da quadra. Então, do nada, às vezes ele volta para o começo da quadra e volta para onde ele atualiza o GPS novamente e começa a dar os pontos ali onde estava corretamente, né? Então, viu? Agora é um momento desses. Então, isso é um problema que ocorreu. Acho que em código dá para limpar isso. Foi ali um erro ali de momento, mas funcionou muito bem ali. A gente já está voltando, pode ver que ele vai atualizando, a gente volta, ele vai atualizando, porque o buffer vai atualizando a mediana também junto, né?